Agora, falando um pouquinho de renda fixa, porque a renda fixa está muito atraente ainda. Vocês estão comprando? Porque eu estou comprando, né? Assim, eu estou olhando ali o mercado secundário, né? Eu já entro ali rapidinho cedo e estou olhando os produtos. O que vocês acham? Vocês estão olhando para renda fixa? Vocês acham que quando pode ficar menos O atrativo? Alexandre falou que tá fugindo. Esse foi um vídeo polêmico do canal que eu gravei, com o título Fuja da Renda Fixa. O pessoal quase me apedrejou vivo lá. Muita gente gostou, é claro, né? Quando você vê lá o índice do gostei, não gostei, né? Que nós, produtores de conteúdos, conseguimos ver, tá? Acho que 98% gostou, mas é porque os 2% que não gostaram fazem muito barulho nos comentários, né? Muito, cara. Muito barulho. Eu passo por isso também, normal. Mas, enfim, nesse vídeo, qual que foi meu raciocínio, né? Obviamente, expliquei que todo mundo precisa ter renda fixa, reserva de emergência, esses projetos de curto e médio prazo, que você vai comprar alguma coisa, fazer uma viagem e tal, não tem como investir em renda variável, tem que ser renda fixa. Só que a gente tem oportunidade na renda variável, né? E aquilo que a gente conversou no começo do podcast. Se a gente tiver uma troca de governo aí, não é certo, tal, pode acontecer. A gente vai ter um espaço grande para uma valorização bem legal da renda variável. A gente depende, óbvio, de fatores externos também, mas a gente tem um espaço bom. Então, por isso que a diversificação é importante, né? Atendendo, é claro, ao perfil do investidor, né? Ao seu conhecimento de finanças, aos seus objetivos financeiros e tudo mais. Então, não é para, eu vou vender toda a minha renda fixa e vou investir tudo em ações e fundos imobiliários. Não, né? Pelo amor de Deus. Mas você ter uma parte da sua carteira na renda variável, com foco de longo prazo, é só olhar o histórico. Boas empresas, bons fundos imobiliários tiveram uma valorização maior do que CDI, maior do que Bovespa, maior do que IFIX. Então é uma questão de você saber escolher bem os investimentos, né? Boas empresas, bons fundos imobiliários, e deixar lá para o longo prazo com esse foco de vou gerar uma renda passiva, vou ter uma perspectiva de maior aumento patrimonial com as ações principalmente, né, que são negócios. Nos fundos imobiliários a gente não vai esperar uma valorização tão grande no longo prazo, porque são imóveis, né? Sim. Imóveis, em geral, se valorizam acompanhando a inflação, mas é uma segurança, uma renda passiva, e que no longo prazo pode sim bons fundos imobiliários superarem o CDI. E também Então, depende do perfil, né, gente? Porque às vezes a pessoa tem um perfil mais conservador e não tem problema nenhum ela, de repente, ter menos na renda variável, porque o importante foi o que o Ricardo falou, é dormir bem, exato. né? Então, assim, poxa, eu prefiro ter, vamos supor, 50%, 70% na renda variável, tá tudo bem. O importante é investir, né? Ter essa clareza do seu perfil, né? Ou ter tudo na renda fixa. Imagina uma senhora de mais idade ali, não tem tanto conhecimento, né? Pra que vai ter renda variável? Deixa na renda fixa Ela não quer mais mesmo. crescimento, ela quer renda, né? Talvez quer até fundos imobiliários, se é segurança. uma senhora que está sendo bem assessorada, Sim, com um bom consultor e tal, a renda ali vai ser muito legal. exato. Porque a renda fixa, ela tá atrelada a um vencimento, né? Os fundos imobiliários, não tô falando pra uma senhora colocar 100% nos fundos imobiliários, mas parte do patrimônio em fundo imobiliário é legal, porque é um aluguelzinho sempre garantido pra ela, né, Ricardo? Não, e é o objetivo, né? Se o objetivo dessa pessoa é renda, os fundos imobiliários são perfeitos para você ter renda mensal caindo na sua conta pelos investimentos. Obviamente, com diversificação e com um acompanhamento para saber o que está fazendo. Agora, um ponto muito importante é a gente falar da renda fixa, só da renda fixa, né? Pô, a gente tem uma taxa Selic, enquanto a gente grava aqui hoje, 14,75% ao ano. Cara, isso é muita coisa. Sim. Né? Então, o investidor, ele pode olhar para isso e realmente aproveitar. Eu falo que é o melhor dos cenários. Porque, de um lado, você está sendo bem remunerado na renda fixa, que é o ativo com menos risco, e, por outro lado, você vai comprar barato renda variável pensando num longo prazo. Por quê? Se você esperar a taxa Selic cair para aí sim você comprar renda variável, já vai estar caro. Exato. Né? Porque o mercado antecipa tudo. Por isso, a diversificação ela é importante. Mas, poxa, a renda fixa está alta, 14,75%, quase 15%. Então, qual seria a lógica da carteira de renda fixa hoje? Bom, a gente tem sempre essa expectativa do que vai acontecer com a taxa Selic. Então, se você tem a expectativa hoje, a taxa Selic estar próxima do pico, então a gente tem a expectativa que a taxa Selic vai começar a cair. Talvez esse ano, talvez o ano que vem, mas já tá a taxa Selic alta está fazendo a função dela, que é segurar um pouco a inflação. Né? Saiu o resultado de inflação esses dias aqui, um pouco mais controlada do que o mercado esperava. Então, a taxa Selic está cumprindo o seu papel ali
quanto à correção da inflação e tudo mais. Então, se a gente está esperando uma taxa Selic em queda, provavelmente o investimento pós-fixado não será o melhor. Que é isso? Pós-fixado é aquele Tesouro Selic que acompanha o que acontece com a taxa Selic. Então, se você comprar hoje, você está sendo remunerado, teoricamente, em 14,75 ao ano. Mas se ela cair, você vai ser um pouquinho menos. Então, nesse momento que a gente estima que vai ter essa mudança, de repente, pensar no pré-fixado, né? De repente, você vai conseguir alguma coisa em torno de 15%, 16% num pré-fixado para daqui a 3, 4, 5 anos. Se estiver dentro do seu horizonte, seu objetivo, ótimo. Pensar também naqueles títulos atrelados à inflação, né, que em algum momento vai ter uma marcação a mercado, né, o Tesouro IPCA, lá para 2050, 2035, também pode ser interessante. Então, de repente, mesmo renda fixa, pensar um pouquinho menos no pós e um pouquinho mais no pré e no inflação. Ô, Ricardo, você falou algo importante, eu gostaria que você explicasse, que é a questão da variação a mercado. Eu, por exemplo, venho comprando bastante Tesouro IPCA, né, 2045 e tal. Por quê? Porque eu acredito que a taxa Selic vai recuar. Mas é uma aposta minha. Se não recuar, eu tô perdendo. Mas eu carrego até 2045, se for o caso, tudo bem. Né? Pegando aí um IPCA mais 8, mais 7,5, tá bacana. Né? Agora, se a taxa Selic cair, é isso que eu gostaria que você explicasse. Porque é uma possibilidade da gente ganhar com a marcação a mercado. Eu trago um exemplo do que aconteceu em 2015 e 2016 no Brasil, que possivelmente é o mesmo cenário que a gente está vivendo agora. Que aquele foi o momento em que a taxa de juros começou a cair. E sabe qual foi o investimento em 2016 que teve a maior rentabilidade de todas? Não foi ações, não foram fundos imobiliários, foi o Tesouro Direto. O Tesouro IPCA, na época, se eu não me engano, era o 2035, alguma coisa assim. Por quê? Pela marcação a mercado. Naquele ano, esse título rendeu 35%, se eu não me engano. Mas, poxa, como é que um título do Tesouro vai me remunerar mais do que a taxa da inflação ou a taxa Selic daquele ano? É por causa do efeito da marcação a mercado, que basicamente é quando você compra um título do Tesouro IPCA, você está pré-acordando uma rentabilidade que é a inflação daquele ano mais um valor pré-acordado. Né? Quando vão passando-se os anos, dependendo do movimento que o IPCA fizer ou que a taxa Selic fizer, essa rentabilidade pré-acordada que estiver disponível para comprar, ela muda. Então, por exemplo, se eu comprar hoje um Tesouro IPCA mais 7 e daqui a 2 anos eu for lá na plataforma da minha corretora e for comprar, só vai ter IPCA mais 5. Ou seja, quando eu comprei algo que me remunera IPCA mais 7, é algo mais valioso do que esse IPCA mais 5 que estará disponível. Quanto mais valioso? Isso dá para fazer a conta. É a marcação a mercado. Que, por exemplo, em 2016 foi algo em torno de 35% ao ano. Então, outro dia eu levei um convidado lá no meu canal que ele falou exatamente isso. O Tesouro IPCA hoje é a melhor oportunidade que tem no Brasil. Porque com essa taxa de remuneração de IPCA mais 7, você ou carrega isso para o vencimento, por exemplo, 2050 ou 2035, você carrega teu investimento e ganha 7% ao ano, mais a inflação daquele ano, durante todos esses anos, então você pode levar até o vencimento. Ou se o cenário da economia mudar, taxa Selic cair. Por que a taxa Selic cairia? Porque o IPCA caiu. Se o IPCA caiu, a remuneração do Tesouro IPCA vai mudar também. Se a remuneração do Tesouro IPCA cair, se eu comprei hoje a 7, eu posso vender lá no futuro com IPCA mais 5, e aí eu ganho essa marcação ao mercado. Ou eu levo até o vencimento. Então, na pior das hipóteses, vai ser bom. E na melhor das hipóteses, melhor ainda do que eu esperava. E sem risco, né? Porque é um título público, Risco garantia soberano. do Tesouro Nacional. E até complementando, né, a explicação fantástica da marcação a mercado, mas falando de diversificação também dentro da renda fixa, porque a gente fala muito, diversificar em renda fixa, fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior, criptomoedas. Beleza, eu acho que isso aí todo mundo já está até cansado de ouvir. Mas a diversificação dentro da renda fixa também é importante. Primeiro, todo mundo precisa ter uma reserva de emergência e de oportunidade. Esse dinheiro tem que ser no investimento que tem a liquidez diária. Tesouro Selic, um CDB que tem a liquidez diária, ou uma conta remunerada, como a caixinha do Nubank, o porquinho do Inter, o cofrinho do PicPay. Essas coisas que vão te pagar 100% do CDI, em alguns casos 102, 103. Né? Às vezes a gente encontra alguns CDBs
com liquidez diária pagando 105, 110, mas não vai fugir muito disso. E Então, com resgate imediato, né? com resgate imediato. Então, todo mundo precisa ter uma parte da renda fixa para essa finalidade, reserva de emergência, de oportunidade e também projetos de curto prazo. Vou fazer uma viagem daqui 6 meses, não tem outro investimento para fazer, senão esses aí que eu falei agora. Aí, você pode ter uma renda fixa de mais médio prazo para, por exemplo, 4, 5 anos, né? Estou pensando em comprar um imóvel daqui uns 4 anos. Aí você pode usar um pré-fixado que tem uma data de vencimento que esteja de acordo com o prazo em que você vai usar o dinheiro. Você pode pensar num atrelado ao IPCA que também vai vencer mais ou menos naquele prazo, né? E depois a renda fixa de longo prazo, que aí você pode pegar um tesouro IPCA ou um tesouro renda mais 2040, 2050, é uma data aproximada em que você pretende se aposentar, e deixar esse dinheiro lá, mesmo que você não precisa nem se preocupar com marcação ao mercado. Claro, às vezes você vai ganhar tanto na marcação ao mercado que compensa, né, você fazer essa marcação. Daqui 2 anos, de repente, as taxas caíram muito, e aí você vai ganhar aí 30%, como o Ricardo falou, pô, por que não já aproveitar, pego esse dinheiro, reinvisto numa outra coisa e tal, mas do contrário, você deixa lá para sua aposentadoria, porque a aposentadoria não vai ser feita só por fundos imobiliários, só por ações pagadoras de dividendos. Você precisa ter também uma parte da renda fixa voltada para a sua aposentadoria. Exato. Então, é interessante pensar nessa diversificação dentro da renda fixa também.